Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos trazendo a segunda parte, sobre o coração. Se inscrevam, comentem, compartilhem e deixem seu gostei. Obrigada! Sistema de condução elétrica. O coração possui um sistema excitatório que lhe permite gerar impulsos elétricos rítmicos e um sistema de condução que lhe permite conduzir rapidamente esses impulsos. Os impulsos provocam a contração rítmica das células cardíacas, provocando batimento cardíaco. Esses impulsos elétricos são denominados potências de ação cardíacos e são produzidos por alterações químicas nas células marca-passo do nódulo sinusal. O ritmo cardíaco normal em repouso do coração é denominado ritmo sinusal. Este ritmo é produzido pelo nódulo sinusal, um grupo de células marca-passo situadas na parede superior da aurícula direita, perto da união com a veia cava superior. Estas células produzem potencial de ação a partir do movimento de eletrólitos específicos para dentro e para fora das células. Esse potencial de ação cardíaco, ou impulso elétrico, prepara-se depois para células nas proximidades. Quando as células do nódulo sinusal se encontram em repouso, as suas membranas possuem carga negativa. A rápida afluência de íons de sódio faz com que essa carga se torne positiva. Este fenômeno tem o nome de despolarização e ocorre de forma espontânea. Assim que uma célula marca-passo atinge uma carga positiva suficientemente elevada, os canais do sódio fecham-se e começam a entrar na célula íons de cálcio. Pouco depois, os canais de cálcio fecham-se e os canais de potássio abrem-se, permitindo ao potássio sair da célula. Isso faz com que a célula adquira novamente uma carga negativa, um fenômeno denominado repolarização. Quando o potencial da membrana atinge aproximadamente -60 murmúrio vesicular, os canais de cálcio fecham-se e o processo repete-se. Todos os íons passam pelos canais iônicos na membrana das células sinoatriais. Como o potássio e o cálcio só se começam a deslocar para dentro e para fora da célula, quando esta tem uma carga suficientemente elevada, diz-se que estes canais são dependentes de voltagens. Os íons deslocam-se das áreas onde estão concentrados para as áreas onde não estão. É por esta razão que o sódio se move do exterior para o interior da célula e o potássio se move do interior para o exterior da célula. O cálcio tem uma função essencial. O seu afluxo através de canais lentos permite às células sinoatriais terem um período refratário prolongado enquanto tem carga positiva. Os íons de cálcio também se combinam com a proteína troponina C para ativar a contração do músculo cardíaco e separam-se para ativar o relaxamento. O sinal elétrico gerado pelo nódulo sinoatrial percorre a aurícula direita de forma radial a chegar à aurícula esquerda através de feixe de Bachelon, fazendo com que ambas as aurículas se contraiam ao mesmo tempo. Em seguida, o sinal passa para o nódulo atrioventricular, situado na parte inferior do septo atrioventricular. O septo faz parte do esqueleto cardíaco, o qual é constituído por tecido colagenoso que o sinal elétrico não consegue atravessar, o que força o sinal a passar apenas pelo nódulo auriculoventricular. O sinal percorre entre o feixe de His e os seus dois ramos através dos ventrículos do coração. Nos ventrículos, o sinal é transportado por um tecido especializado denominado fibras de Purkinje, que por sua vez transmitem o sinal elétrico ao músculo cardíaco. Estrutura do músculo cardíaco. Existem dois tipos de células no músculo cardíaco: os cardiomiócitos, células musculares com a capacidade de se contraírem facilmente, e as células marca-passo do sistema condutor. As células musculares constituem a maioria 99% das células nas aurículas e nos ventrículos. Estas células contrácteis estão ligadas por discos intercalares, que possibilitam uma resposta rápida aos impulsos do potencial de ação cardíaco das células marca-passo. Os discos intercalares fazem com que as células atuem como sincícios e possibilitam as contrações que bombeiam ao sangue, através do coração e para as principais artérias do corpo.
As células marca-passo correspondem a 1% das células e contribuem no sistema de condução elétrica do coração. São geralmente muito menores que as células contrácteis e possuem poucas miofibrilas, o que limita a sua capacidade de contração. Em muitos aspectos, a sua função é semelhante à dos neurônios. O músculo cardíaco possui autorritmicidade, a capacidade de iniciar um potencial de ação cardíaco a um ritmo fixo, propagando rapidamente o impulso elétrico de modo a contrair todo o coração. Innervação. Embora o coração possua seu próprio sistema excitatório, também é irrigado por nervos do sistema nervoso simpático e parasimpático. Estes nervos não ativam o batimento cardíaco, mas são capazes de influenciar o seu ritmo e força de contração. O coração recebe sinais nervosos, do nervo vago e de nervos no tronco simpático. Estes nervos atuam para influenciar, e não controlar, o ritmo cardíaco. Os nervos simpáticos também influenciam a força da contração cardíaca. Os sinais que são transmitidos por estes nervos têm origem em dois centros cardiovasculares no bulbo raquidiano. O nervo vago do sistema nervoso parasimpático atua para diminuir o ritmo cardíaco, enquanto os nervos do tronco simpático atuam para aumentar o ritmo cardíaco. Estes nervos formam uma rede nervosa em redor do coração denominado plexo cardíaco. O nervo vago é um nervo comprido e sinuoso que tem origem no tronco cerebral, e que fornece estímulos parasimpáticos a vários órgãos do tórax e do abdômen, entre os quais o coração. Os nervos do tronco simpático têm origem nos ângulos torácicos T1 a T4 e terminam nos sinais e aurícula ventricular, nas aurículas e nos ventrículos. Os ventrículos são mais ricamente inervados por fibras simpáticas do que parasimpáticas. A estimulação simpática provoca a liberação de neurotransmissor noradrenalina na junção neuromuscular dos nervos cardíacos. Isso diminui o período de repolarização, aumentando assim o ritmo de despolarização e contração, o que aumenta o ritmo cardíaco. Abre também os sinais iônicos, de cálcio e de sódio, permitindo afluxo de íons de carga positiva. A noradrenalina liga-se ao receptor adrenérgico beta-1. Os centros cardiovasculares no tronco cerebral influenciam o ritmo cardíaco através do nervo vago e do tronco simpático. Estes centros recebem dados de uma série de receptores bioquímicos, incluindo barorreceptores, que detectam o alargamento dos vasos sanguíneos, e quimiorreceptores, que detectam a quantidade de oxigênio e de dióxido de carbono no sangue e o seu pH. Através de uma série de refluxos, estes ajudam a regular e manter a circulação do sangue. Os barorreceptores são receptores sensoriais, situados no seio aórtico, no corpo carótido, nas veias cavas, nos vasos pulmonares e no próprio coração. O exercício físico, o aumento de pressão arterial e alterações na distribuição do sangue, fazem com que estes receptores estoquem. Quando se encontram suficientemente esticados, enviam sinais ao cérebro para que diminua a estimulação simpática e aumente a estimulação parasimpática do coração, aumentando assim o ritmo cardíaco. Quando a pressão desce novamente, os centros cardiovasculares aumentam a estimulação simpática e diminuem a estimulação parasimpática. O aumento da pressão sanguínea na aurícula direita ou na veia cava desencadeia o refluxo de Bainbridge, o que aumenta o ritmo cardíaco. Os quimiorreceptores presentes no corpo carótido ou adventista aorta são sensíveis aos níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue, sendo ativados quando os níveis gasoso se encontram reduzidos. Ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco denomina um batimento cardíaco completo, composto pela sístole, diástole e o momento de pausa. O ciclo tem início com a contração das aurículas e termina, como o relaxamento dos ventrículos. A sístole é a contração das aurículas ou dos ventrículos. A diástole é o relaxamento das aurículas ou dos ventrículos, e o momento em que se enchem novamente de sangue. As aurículas e os ventrículos funcionam em conjunto. Quando os ventrículos se contraem durante a sístole, as aurículas estão relaxadas e a receber sangue. Quando os ventrículos estão relaxados durante a diástole, as aurículas contraem-se para bombear sangue para os ventrículos.
Esta coordenação assegura que o sangue seja bombeado para o corpo de forma eficaz. No início do ciclo cardíaco, imediatamente antes da diástole, tanto as aurículas como os ventrículos se encontram relaxados. Como o sangue flui das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão, quando ambas as cavidades se encontram relaxadas, o sangue flui para as aurículas. À medida que as aurículas se vão enchendo, a pressão aumenta de tal forma que o sangue flui para os ventrículos. Isso faz com que aumente a pressão nos ventrículos. Assim que os ventrículos atingem a diástole, o sangue é bombeado para a artéria pulmonar, no caso do ventrículo esquerdo. Quando as válvulas atrioventriculares se encontram abertas para o sangue fluir para os ventrículos, as válvulas aórtica e pulmonar encontram-se encerradas de modo a impedir que o sangue regresse para os ventrículos. Quando a pressão ventricular é maior do que a pressão auricular, as válvulas tricúspide e mitral fecham-se. Quando os ventrículos se contraem, a pressão força as válvulas aórtica e pulmonar a abrir. Assim que os ventrículos relaxam, as válvulas aórtica e pulmonar fecham-se novamente em resposta à diminuição da pressão. Frequência cardíaca. O ritmo cardíaco, ou frequência cardíaca, é o número de vezes que o coração bate por minuto. Esse batimento pode ser dividido em várias fases, a que se dá o nome de ciclo cardíaco. O ritmo cardíaco normal em repouso denomina-se ritmo sinusal. O ritmo sinusal de um adulto é, em média, de 70 batimentos por minuto, podendo variar entre 60 e 100 batimentos por minuto. Uma investigação em 2020 demonstrou que a frequência cardíaca média normal de repouso de um indivíduo pode variar em até 70 batimentos por minuto, em relação à frequência normal de outra pessoa. O ritmo sinusal é mais elevado em crianças e idosos. Um recém-nascido pode chegar aos 129 batimentos por minuto, valor que vai gradualmente diminuindo ao longo do crescimento. O ritmo sinusal de um atleta de competição pode ser inferior a 60 batimentos por minuto. Durante o exercício físico vigoroso, o ritmo cardíaco atinge 150 batimentos por minuto, podendo atingir o máximo de 200 a 220 batimentos por minuto. O ritmo cardíaco é influenciado por diversos fatores. O ritmo cardíaco aumenta temporariamente durante a prática de exercício físico rigoroso, excitação emocional, ou situações de febre, e diminui ao dormir. A idade, temperatura corporal, taxa metabólica basal podem também afetar o ritmo cardíaco. Níveis excessivos dos hormônios, adrenalina, noradrenalina e hormônios da tireoide podem aumentar o ritmo cardíaco. Os níveis de eletrólitos, incluindo cálcio, sódio e potássio, podem também influenciar a velocidade e regularidade do ritmo cardíaco. O ritmo pode também aumentar em situações de baixo oxigênio no sangue, baixa pressão arterial e desidratação. Doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo. A maior parte das doenças cardiovasculares não é transmissível, está relacionada com o estilo de vida e outros fatores. A prevalência aumenta em função da idade. Em 2008, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 30% dos óbitos em todo o mundo. A percentagem varia entre países, desde 28% a 40% em países desenvolvidos. Os médicos especialistas em doenças do coração são os cardiologistas. No tratamento das doenças cardiovasculares podem estar envolvidas diversas especialidades. Doenças isquêmicas e inflamatórias. A doença arterial coronária é causada por aterosclerose, acumulação de placas de material degenerativo nas paredes interiores das artérias que provoca o seu estreitamento e diminui o fluxo sanguíneo para o coração. Uma placa estável pode causar dores no peito ou falta de ar durante o exercício físico ou em repouso, ou não manifestar sintomas. A rotura de uma placa pode bloquear um vaso sanguíneo e provocar isquemia do músculo cardíaco, causando angina instável, um infarto do miocárdio, ou em caso mais grave, uma parada cardiorrespiratória.
Entre os fatores de risco para a aterosclerose e para a doença arterial coronária, estão a obesidade, hipertensão arterial, diabetes não controlada, fumar e colesterol elevado. A cardiomiopatia é a deterioração da capacidade de contração do músculo cardíaco, que pode provocar insuficiência cardíaca. Embora as causas não sejam totalmente compreendidas, as causas identificadas incluem o consumo excessivo de álcool, toxinas, doenças sistemáticas, como a sarcoidose e doenças congênitas. A cardiomiopatia é classificada em função de uma forma como afeta o músculo cardíaco. A doença pode fazer com que o coração aumente de tamanho. Cardiomiopatia hipertrófica pode restringir as paredes do coração. Cardiomiopatia restritiva ou pode fazer com que o coração dilate. Cardiomiopatia dilatada. A cardiomiopatia hipertrófica é muitas vezes subdiagnosticada e pode provocar parada cardiorrespiratória em atletas jovens. A inflamação do pericárdio denomina-se pericardite. Esta doença pode ter causa infecciosa, como mononucleose infecciosa, citomegalovírus, vírus de Coxsackie, tuberculose ou febre, ou em doenças sistemáticas, como amiloidose ou sarcoidose, tumores ou níveis excessivos de ácido úrico. Essa inflamação afeta a capacidade do coração em bombear sangue. Quando se verifica acumulação de líquido no pericárdio, a condição é denominada derrame pericárdio. Quando este derrame, com trauma, causa insuficiência cardíaca aguda, a condição é denominada tamponamento cardíaco. Este processo pode comprimir o coração. O líquido pode ser removido através de um procedimento denominado pericardiocêntese. Sons e sopros cardíacos. Um dos métodos mais simples para avaliar o estado de saúde do coração é a auscultação com um estetoscópio. Geralmente, um coração saudável ouve-se apenas 2 sons cardíacos, ou bolhas, denominados S1 e S2. O primeiro som cardíaco, S1, é o som gerado pelas válvulas auriculoventriculares, ao fecharem-se durante a contração ventricular. O segundo som cardíaco S2, é o som das válvulas aórtica e pulmonar a fecharem-se durante a diástole ventricular. No entanto, em algumas pessoas é possível escutar-se outros sons para além dos sons normais, os quais podem ser um sinal de problemas cardíacos. Os sons normais tanto podem ser sons adicionais, como sopros causados pela circulação do sangue entre os 2 sons. Os mais comuns são os ritmos de galope, S3 e S4, sopros cardíacos ou sons adventícios. A presença de um terceiro som cardíaco, S3, geralmente indica um aumento de volume do sangue no ventrículo. Um quarto som cardíaco, o S4, é geralmente denominado galope auricular, e é produzido pela passagem forçada do sangue no ventrículo rígido. A presença combinada dos sons, S3 e S4, é denominada galope quádruplo. Os sopros cardíacos são sons cardíacos anormais que tanto podem ser benignos, como ser um sinal de uma doença cardíaca. Existem vários tipos de sopros. Os sopros são classificados de 1 a 6, em função do volume. São também avaliadas a sua relação com os sons cardíacos normais, a posição do ciclo cardíaco, a sua propagação para outros locais, eventuais alterações em função da posição da pessoa, a frequência do som e o local em que são auscultados com maior intensidade. Os sopros podem ser o resultado de valvulopatias, causada pelo estreitamento ou regurgitação de qualquer uma das principais válvulas, como é o caso da estenose aórtica, regurgitação mitral ou prolapso da válvula mitral. Podem também ser o resultado de uma série de outras doenças, entre as quais, comunicação interauricular ou interventricular, ou ainda ser causados por infecções, como endocardite infecciosa ou febre reumática, em particular nos países em vias de desenvolvimento. Um exemplo de sopro cardíaco é o sopro do Still, que pode estar presente em crianças, mas que é assintomático e desaparece durante a adolescência. Nos casos de pericardite, em que as membranas inflamadas podem friccionar entre si, é possível auscultar um som denominado atrito pericárdico. Arritmias. As anomalias no ritmo sinusal normal do coração podem impedir o coração de bombear sangue de forma adequada.
As doenças deste grupo são geralmente identificadas no eletrocardiograma. A arritmia podem causar ritmos cardíacos irregulares, ou ritmo cardíacos regulares, mas a velocidades anormais. O ritmo cardíaco anormalmente elevado denomina-se taquicardia, sendo classificada em supraventricular ou ventricular, dependendo da origem. O ritmo cardíaco anormalmente baixo denomina-se bradicardia. A taquicardia define-se geralmente por um ritmo cardíaco superior a 100 batimentos por minuto, e bradicardia por um ritmo cardíaco inferior a 60 batimentos por minuto. Uma assistolia é a passagem do ritmo cardíaco. Um ritmo aleatório e variável é classificado como fibrilação auricular, ou fibrilação ventricular, dependendo se a atividade elétrica tem origem nas aurículas ou nos ventrículos. Uma anomalia na condução elétrica pode causar um atraso ou alterações na ordem de contrações do músculo cardíaco. Isso pode ser o resultado de uma doença, como bloqueio de ramo, ou de uma doença congênita, como a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Insuficiência e doenças congênitas. A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para responder às necessidades do corpo. É geralmente uma condição crônica, associada à idade e que se vai agravando gradualmente. A doença pode afetar cada um dos lados do coração de forma independente. A insuficiência do lado esquerdo pode levar à insuficiência do lado direito através da deformação do músculo. Quando o coração não consegue bombear sangue suficiente, o sangue pode se acumular ao longo do corpo, causando congestão pulmonar, edema pulmonar, inchaço dos pés, diminuição da tolerância ao exercício físico, ou outros sinais, como o aumento de tamanho do fígado, sopros cardíacos ou aumento da pressão venosa jugular. Entre as causas mais comuns de insuficiência cardíaca, estão a doença arterial coronária, valvulopatias e doenças do músculo cardíaco. O coração pode ser afetado por doenças congênitas, ou doenças de nascença. Entre essas doenças estão um faro oval que não foi devidamente encerrado durante o desenvolvimento, condição que se verifica em até 25% da população, comunicação interventricular ou interauricular, doenças congênitas das válvulas, como a estenose aórtica congênita, ou doenças relacionadas com os vasos sanguíneos e circulação do sangue, como persistência do canal arterial ou coarctação da aorta. Apesar de congênitas, estas doenças podem manifestar sintomas a qualquer idade. Quando o sangue desoxigenado passa do coração direito para o esquerdo, como na tetralogia de Fallot, a condição é facilmente observável à nascença, já que faz com que a pele do bebê apresente um tom azul. Um problema cardíaco de nascença pode afetar a capacidade de crescimento da criança. Alguns casos resolvem-se com o tempo e são considerados benignos. Outros podem não manifestar sintomas e serem diagnosticados por acaso no exame cardíaco. As doenças congênitas são na maior parte dos casos detectadas com um ecocardiograma.